Bem-vindo, bem-vinda. Vamos dar prosseguimento a esse grupo que fala ou que aponta direções para nós darmos certo na vida, para nós conseguirmos a realização do nosso ser e ter uma vida próspera, uma vida plena. Lembrando que eu vou falar de prosperidade mais para frente, e para mim, que não sou dono da verdade, eu tenho uma visão, que pode não ser a sua, que prosperidade tem relação com uma vida simples. Não é como muitos apontam, na minha opinião, que prosperidade é só ter o dinheiro no banco. Mas para mim tem relação com uma vida natural, simples, espontânea, amorosa, saudável. Quando nós vemos todos esses elementos que nós já estudamos até agora, algo que surgiu a vontade de falar aqui para vocês é que as pessoas que muitas vezes têm uma vida muito diminuta, uma vida, lembra que eu falei na primeira aula, uma vida ruim, ela não tem como ajudar as outras pessoas. Isso é uma fuga. É interessante que às vezes minha mãe fala algumas coisas para mim assim, mais ou menos, muito do que eu te ensino você não usa. E eu digo, que bênção, né, mãe? Que bênção, porque você foi uma pessoa que passou a vida inteira usando um mantra, a minha mãe, que é um mantra, uma lei pessoal dela, hoje chama mindset, enfim, uma lei pessoal que acabou com a vida dela. Que é um mantra que quando as pessoas usam para mim, isso me incomoda muito. O mantra é, eu vou tentar. Esse eu vou tentar, eu já percebo uma falta de vitalidade, uma falta de energia. Faz. Se não der certo, essa não é a questão. Mas as pessoas que vão sempre tentar, elas passam a vida inteira tentando alguma coisa. É interessante porque, por vezes, nós vemos muitas pessoas querendo mudar a vida dos outros, mas quando olhamos a própria vida, uau! No Japão tem um termo que diz assim, somos todos sanpaku. Esse termo é muito usado na macrobiótica. Sanpaku é somos doentes. Às vezes eu vejo alguns secretários, presidentes, donos de questões de saúde, pessoas que falam de saúde. Eu olho para as pessoas e digo, sanpaku. Ou seja, como alguém que não é saudável pode ensinar as pessoas a serem saudáveis? Ou principalmente alguém que é sanpaku, que não tem saúde, pode dirigir questões que envolvem saúde. A ideia aqui é pensar muito nisso. O que o terapeuta talvez tenha que fazer, ou nós em nós mesmos, é despertar o poder das pessoas, é despertar a vitalidade das pessoas. Mas hoje, principalmente, como que alguém que não cuida da própria vida e que usa esse mantra o tempo inteiro, eu vou tentar, pode querer opinar sobre a vida dos outros? E às vezes é importante nós percebermos que nós temos filhos, que nós temos família, que nós temos amigos, e que às vezes é legal deixar eles viverem a própria vida, talvez apontando algumas coisas, mas não querer que seja do nosso jeito. E aí eu entro para falar aqui um pouco do egoísmo. Egoísmo de querer que as pessoas sejam do jeito que nós idealizamos. Tem uma frase que diz assim, eu prefiro ser o escravo do que o perseguidor, porque enquanto escravo eu sempre posso fugir em várias direções. E o perseguidor sempre vai escolher perseguir, sempre vai escolher ir atrás de algo. Então eu acho muito importante escolhermos um caminho. E talvez o caminho não seja eu vou tentar, mas seja assim, eu vou fazer. Isso se chama responsabilidade. Eu não vou tentar me exercitar todos os dias, eu vou me exercitar todos os dias, abrindo um espaço, claro, para flexibilidade, para uma rara exceção. Mas tem pessoas que não têm essa responsabilidade de fazer acontecer, que é exatamente isso que eu estou falando aqui para você. Nós temos muito mais poder dentro de nós do que nós pensamos. Eu estava falando de tribo agora há pouco. Numa tribo, quando sai todo mundo à noite para dançar, para celebrar alguma coisa, é todo mundo.
Numa tribo todo mundo tem uma função. E essa função tem que ser feita, senão a tribo toda, ela desmorona. De novo, isso se chama responsabilidade. E eu falei numa das aulas anteriores a questão do cavalo, não é? Que nós somos jóqueis. Nós somos jóqueis, por exemplo. Mas o jóquei tem que ter um bom cavalo para que ele possa se realizar na vida. Eu gosto muito quando eu penso assim, eu não vou me exercitar hoje, eu não vou treinar, né, o karatê que eu estou fazendo hoje direito, de olhar essas pessoas que não têm perna, que não têm braço. Eles são meus cavalos quando eu fico com preguiça de fazer alguma coisa. Não a preguiça boa, mas aquela preguiça que vai contaminando e vai nos colocando esse mantra, eu vou tentar. Eu acredito que quando nós falamos eu vou tentar, eu não estou do meu lado, eu não estou apoiando as minhas escolhas. Lembra do caderninho, às vezes você põe agora não dá para fazer isso, mas escreve no papel para não perder isso de vista. Porque se eu estou o tempo todo tentando, eu vou consumindo a minha energia para ficar tampando buracos daquilo que eu estou recalcando, que também já foi objeto do que eu falei para você agora há pouco. Então, quem cuida dos outros, cuide de você também. Quem quer que os outros pensem bem deles mesmos, pensa bem a respeito de você. Tenha respeito por você. Porque tem várias pessoas que não têm esse cuidado, não têm esse respeito por si mesmo, e aí elas esperam que os outros tenham isso. É interessante porque a minha energia tem que ser usada para mim me transformar. E que o Gandhi, talvez você conheça essa história, ela é muito falada, mas eu vou repetir, que é uma criança com a mãe que chegou lá e falou, a mãe falou, Gandhi, fala para meu filho não comer mais açúcar. E o Gandhi falou, volta daqui um mês. Depois de um mês, a criança chegou lá com a mãe e o Gandhi falou, não coma mais açúcar. E aí a mãe falou, por que você não falou isso um mês antes, Mahatma, grande alma? E o Gandhi falou, porque primeiro eu tive que parar. Isso é muito usado também em PNL, né? Primeiro mudar a mim, depois mudar o mundo e perceber quais são as minhas habilidades. Porque talvez nem eu tenha consciência disso. Quando eu comecei a filmar, e hoje eu tenho muitos vídeos. Tem dias que eu gravo 6, 7, 8. Eu aprendi muito com alguns dos meus cavalos, dos meus mentores nessa área de produção, apesar que minha vida não é só produção. Eu adoro não fazer nada. Que é meu tai chi, caminhar, andar de bicicleta. Isso para mim é fundamental. Mas quando eu entro na produção, fica muito claro aquela coisa. Quando você vai fazer vídeos, por exemplo, dar aulas, você não vai dormir. Não tem esse tô com sono. O sono vai ser um problema para ser feito depois. Isso é uma habilidade que a gente adquire no teatro. Porque no teatro, se você pega um diretor de teatro, eu fiz teatro há muito tempo, bem chato, ele te dá um texto e fala assim, esse texto é para amanhã. E você fala assim, mas como é que eu vou decorar esse texto para amanhã? Eu tenho que dormir. Não tem que dormir. Quem faz teatro não dorme. Por isso que a maior parte das pessoas que desistem de algumas coisas, desistem no teatro. Quando eu comecei a fazer teatro, as turmas começavam com 50 pessoas e terminavam com 5 ou 6. E olha, responsabilidade não é obrigação. Esse é que é o problema. Se a gente faz as coisas achando que é uma obrigação, eu sou responsável por isso, o peso disso, isso não funciona. Não tem nada a ver com obrigação. É deixar sair daqui aquilo que eu tenho que fazer. É o que eu falei na primeira aula também. Fazer com o coração. Responsabilidade e obrigação é uma energia lá de baixo. Uma energia lá de baixo. Responsabilidade de fazer porque eu estou criando algo, porque eu estou gerando algo e não parar naqueles 3. Dá para mim, quer dizer, eu não faço, eu espero que o outro me dê. Faz para mim, esperar que o outro faça por mim. E esse mantra também, não sei se você usa esse mantra, eu vou tentar. Não. Faz. Outro dia eu vi um sujeito que diz que é iluminado, falar uma coisa tão bonitinha. Eu faço essa brincadeira de que a pessoa diz que é iluminado,
Porque para mim todos são iluminados, menos quem diz que é. Quem fala que é o iluminado para mim é um completo imbecil. Porque descobrir a natureza da iluminação é descobrir que todos os seres por detrás do ego, da mente, é o iluminado. Mas essa pessoa um dia falou assim: eu espero que a existência realize todos os seus desejos. Eu falei: uau, isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido nós realizarmos todos os nossos desejos. Nesse ponto eu cito Herbert Viana quando ele diz: as minhas derrotas, aí vem a música, e são tantas marcas do que sou agora, mas ainda sei me virar. Esse corpo-mente que está aqui é resultado de muitos fracassos e de muitas vitórias. Mas o que eu quero que você entenda é que se você quer fracassar ou dar certo, para um ou outro, você não tem que tentar, você tem que fazer. Que é completamente diferente uma coisa da outra. Então, quando esse auto-intitulado iluminado disse: eu espero que a existência realize todos os teus desejos, se ela realmente realizasse, primeiro que o mundo só, cada um ia ter um mundo só para si. Porque talvez no teu mundo só tenha Madonna, ou no teu mundo só tenha Bon Jovi, ou no seu mundo, no meu mundo não teria nenhum Bon Jovi, mas teria um monte de Madonas, que eu acho a Madonna linda. Então, não tem nada que realizar os desejos. E eu não preciso que a existência realize os meus desejos. Isso é outra falta de poder. Quem vai realizar meus desejos sou eu. Eu vou falar disso mais para frente, que é o princípio da sociedade. A sociedade daquilo que eu ajo, que você age, juntamente com a vontade do divino, da existência, de Deus, da deusa, como queiram. Mas que cada um dê um passo, ok? Isso se chama fé. É uma convicção de acreditar que eu posso. Acreditar, dar crédito no meu potencial e não só esperar existência dá para mim, existência faz para mim. Por vezes tem pessoas, e é muito triste isso, ver com uma carteira de trabalho mostrando para o divino, dá um emprego para mim, mas qual que é a tua formação, o teu estudo, você se dedicou realmente para isso? Que aquela aula que eu falei logo de cara, não falei nas últimas aulas, eu estou desenvolvendo meu potencial físico, sensual, profissional, amoroso, ou eu tenho sempre aquela vida rotineira que o Gaiarsa falava, que essa é uma das maiores neuroses que pode existir, a rotina, sempre fazer a mesma coisa. O Gaiarsa falava que os animais, os primatas, que somos nós temos essa capacidade de olhar em várias direções, porque nós temos que ver várias possibilidades, ao contrário de uma vaca que só olha para baixo. Então não adianta pedir para uma vaca sonhar, porque a vida dela é só o capim. Nós temos essa capacidade de ver várias coisas como importantes. E o que é importante? Importar, trazer para dentro. Eu valorizo demais aprender cada vez mais, porque eu trago muitas coisas para dentro. E outra, como eu falei para vocês, eu tiro um monte de coisa da minha vida o tempo todo. Estou o tempo inteiro reciclando, tirando. Eu sei que para mim, eu tenho um quantum, por exemplo, de amigos, um quantum. Nessa sala existe um quantum de espaço. Eu tenho um quantum de capacidade de comer. Eu não posso comer mais do que meu estômago cabe. Por isso que faz as cirurgias bariátricas, para a pessoa comer menos. Eu tenho um quântico de amizade. Às vezes tem amizades que estão atravancando a minha vida. Então eu tiro para entrar um espaço. E se eu ficar o dia inteiro na televisão, eu tenho um quantum de tempo, 24 horas por dia. Se eu ficar 24 horas vendo série, eu não tenho tempo para outras coisas. Então, dar importância para outras coisas é um princípio que nós chamamos de crer. Crer é fé. Crer com movimento. Crer é tornar real. Crer é dar importância para alguma coisa, trazer para dentro de mim. E o que importa para mim? Para mim importa muito animais, muito animais. Então eu vivo cercado de animais. Para mim importa muito hoje andar de bike. Eu descobri isso, adoro andar de bike. Eu tinha perdido isso, ficou lá no meu inconsciente, nos últimos anos eu tenho andado, então isso para mim é muito importante. Não como exercício, eu ando, paro, olho umas coisas, seria o que fala hoje de curtição, né? Curtir, ficar naquilo. Mas o crer
quando nós falamos o crer, você tem que incorporar aquilo que você acredita na vida. Incorporar. É como se fosse uma possessão. Incorpora. Incorporar é assumir, é vestir inteiro. É estar inteiro. Eu gosto muito disso. Incorporar. Vestir inteiro. A entidade maléfica incorporou tal pessoa, que está inteira naquela pessoa. Não é uma possessão. Então, a fé ela é uma mistura de dar importância, eu tenho fé em algo, lógico que eu dou importância, é incorporar, que é vestir inteiro, e a convicção que eu vou pelo menos tentar fazer alguma coisa, é tentar fazer dar certo. Convicção que é uma força de ficar com algo, ficar, eu e ti, convicção. Convicção de que beber água de tempos em tempos, mesmo que atrapalhe um pouco a aula, é importante, senão eu fico, agora eu perdi o nome, um instantinho. Fico desidratado. As pessoas que falam muito têm que beber muita água, né, para hidratar o cérebro, enfim. Então, quando nós falamos de realidade, real, o que é real? Real é o que eu creio que seja real. Existe aquela realidade do que eu acho, que nós já falamos anteriormente, e o eu acho não tem força nenhuma, o eu acho não tem importância, você não traz para dentro, o eu acho, eu não incorporo, eu não tenho convicção. Por exemplo, eu não acho que eu amo meus gatos. Eu não acho. Eu sinto que eu amo meus gatos. Eu não acho que eu vou fazer artes marciais até o final da vida. Eu sinto que eu vou fazer. Eu não acho que eu adoro dar aula, adoro estar aqui contigo. Eu sinto isso. Então, quando nós estamos muito no achômetro, ele não tem força. Ele não é real. Porque existe a realidade do que eu acho. Essa realidade se chama ilusão. Porque eu penso que é realidade, mas não é. E existe aquela realidade que é aquela coisa que está com a gente, que é aquela coisa que a gente faz. E essa é a intenção aqui. Às vezes em terapia é legal perguntar, quando alguém começa eu acho, você acha ou você sente? Tá aqui ou tá na mente? Eu vou tentar. Você vai tentar mesmo? Ou você já desistiu? Ou você já abriu mão? Ou você só vive um aspecto da vida? Então, muitas das nossas dores está nessa energia, né, de que eu não me importo com algumas coisas que eu penso que eu me importo, mas no final eu não me importo, não. Eu me importo com a minha saúde, mas você fuma. Importar, trazer para dentro. Eu me importo com a educação dos meus filhos, mas será que realmente eu tenho tempo para mostrar para eles, por exemplo, todas essas porcalhadas que as drogas fazem? Eu me importo em ser cada vez um terapeuta, um profissional melhor, mas eu estudo? Não. Então não tem essa questão de se importar. E é bacana que só tem uma forma da gente perceber isso. Chama senso da verdade. Senso da verdade. É eu ser uma pessoa verdadeira comigo. De novo, eu vou falar lá atrás daquela aula que eu falei de honestidade. De eu ser honesto comigo mesmo. De eu ser honesto de viver com a minha realidade. Por isso eu vou pedir para nós fazermos um exercício, né? Eu vou parar aqui essa parte da aula, que é eu pensar em 10 atitudes comigo mesmo, comigo mesma, 10 atitudes, se você puder refletir, de coisas que são importantes para vocês. Para você, perdão. Mas não importante no sentido assim, para mim é muito importante as pessoas do Médicos Sem Fronteiras, que eu acho lindo esse trabalho, tenho até uma inveja positiva deles, né? Porque eu adoraria fazer um trabalho desse, mas teria que ser médico, enfim. E vamos imaginar assim, eu me importo muito que eles deem certo, que eles façam um trabalho bonito. Não é isso que eu estou falando. É coisas da nossa vida, que eu posso trazer para a minha vida. 10 atitudes, e é legal colocar 10 atitudes que me fazem bem, que tem relação com a realidade da minha alma
e 10 atitudes que não tem relação com a minha alma, que me façam mal. E depois ver se alguma dessas atitudes elas têm relação também com essa questão do mal. Também tem coisas que você é assim, né? Por exemplo, tem pessoas que pegam tudo que é bicho da rua e traz para casa. Mas isso é a natureza delas. Às vezes também a nossa natureza acaba falando mais alto do que o bom senso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem respostas muito irritadas em relação a algumas coisas. Não em relação a algumas coisas assim, eu procuro sempre ser gentil, enfim. Mas a minha irritação tem um lado positivo. Quando eu me irrito com alguma coisa, eu dou fim naquilo rapidinho. Rapidinho. Então, às vezes tem atitudes que são boas para você, que são importantes para você, mas que o mundo acha que são atitudes ruins. O nome disso é sombra. Sombra é algo que o mundo diz que é ruim. Porque o mundo, pelo menos do discurso, sempre quer que nós sejamos o quê? Os bonzinhos. Aquele que, em vez de ajudar os outros, faz tudo para os outros. O mundo quer que a gente receba aplausos o tempo todo. Então, às vezes, muitas atitudes que me fazem bem são atitudes da minha sombra. Ok? Eu não deixei muito claro como esse exercício, porque não vamos criar uma regra. Mas é importante você pensar nisso. Atitudes que você é bom para você. Atitudes que você não é bom para você. Atitudes que o mundo é bom para você. Lembra das aulas anteriores? O que é bom, o que é ruim. Não é assim que funciona. Tudo tem um equilíbrio, mesmo no ruim tem o bom. Mas no começo é importante perceber, não, aquilo é ruim. Que eu dei até o exemplo da pizza outro dia, que eu comi, eu tô tendo uma alimentação muito regrada, mas um dia eu fui comer pizza, passei muito mal. Então eu tenho consciência que a pizza hoje para mim é ruim. Isso não quer dizer que eu não vá comer mais uma vez. Mas eu vou fazer o seguinte, comer mais cedo, tomar um chá de boldo depois, ou pôr uma farinha de banana antes, né, que você prepara o corpo, alguma coisa de meio depurativo. Mas quando eu estou consciente, essa consciência não me faz mal. Então, quais atitudes minhas que são boas? Quais atitudes minhas que são ruins? E a ideia, só voltando, é tentar. Outro dia eu vi uma pessoa falando uma coisa que eu achei muito legal, falando a respeito dessa necessidade das pessoas muito cultas lerem alguns livros e falarem que esses livros são maravilhosos, mas que nem sempre são. E eu fiquei muito relaxado, porque eu sempre tive em mente que eu ia ler Odisseia de Ulisses, que todo mundo fala que é um gênio, que é um livro maravilhoso, Odisseia de Ulisses. Principalmente quem é de letras, quem estuda línguas, né? E eu já tentei várias vezes ler. Então não é só tentar. Eu comecei, li, mas achei péssimo o livro. Mas não podia falar para ninguém sobre isso. Péssimo para o meu QI, para essas coisas, que é pequeno. Eu gosto de livros assim, na minha área eu leio facilmente, mas outro livro, James Joyce, os livros de Joyce. Uau! O avô da minha filha traduziu um livro de James Joyce. Aí eu fui ler e falei, meu Deus, eu não vou falar para ninguém. Kafka, sabe? Também li, mas depois preferi ler um Sidney Sheldon, que é um livro só de bobagem, que é um livro de passatempo mesmo. Tony Bellotto, adoro ler os policiais do Tony Bellotto, a história de Bellini, é um baita passatempo. Então eu abri mão, uma atitude de ler um livro clássico desse, Guerra e Paz, já tá lá na biblioteca. Então não é um tentar, se um dia eu pego, fui lendo, Odisseia de Ulisses, várias palavras eu não consegui entender o que significava aquilo. Dom Quixote, Miguel de Cervantes, uau! Clarice Lispector, essa eu até leio bem aos pouquinhos. E perceber que esses livros são maravilhosos, mas não são para mim. Não são para mim. Então eu fiz um plano. Quando eu tiver 90 anos e eu tiver uma outra percepção do tempo, né? Porque com 90 anos você não vai andar de bicicleta 3, 4 horas como eu ando por dia. Tá lá na minha estante, eu não vou jogar fora.
Mas são livros que todos falam que são maravilhosos, mas que para mim não faz sentido hoje. E peço perdão, não estou longe de te ofender. Eu não consigo sentir esses livros porque o meu QI para isso não... Eu falo como o Leandro Carnal, que diz assim, ele Carnal diz, eu sou mediano, o Leandro Carnal diz. Então eu posso falar de Clarice Lispector, eu posso falar de Adélia Prado, essa eu gosto de ler. Posso falar dela, de Cora Coralina, mas eu não sei escrever como Adélia Prado, como Clarice Lispector. Elas são geniais. Então eu penso a mesma coisa, eu adoro ler, mas eu não consigo ler James Joyce. Agora, na tua vida, procura perceber se às vezes nós não usamos o eu não consigo por preguiça, por disciplina, ou é aquele eu não consigo, que no karatê eles pedem para dar um salto rodado, e hoje eu não consigo dar. E sei que a hora que eu conseguir, a queda dentro dos estudos do corpo, essa queda não vai ser bacana para mim ficar caindo o tempo inteiro em cima de um pé só. Então eu não consigo hoje enxergar igual eu enxergava quando eu tinha 15 anos, eu uso óculos. Esse eu não consigo é muito legal, mas esse mantra eu não consigo, quando vem preguiça, quando vem falta da percepção da grandiosidade da vida, quando pelo menos eu não tentei ler, tenta ler James Joyce, depois você me conta o que você achou, mas lê pelo menos um capítulo. Ou Odisseia de Ulisses, desse tamanho, para você chegar e falar, tá, isso não toca meu coração, então eu abro mão disso, ok? Então escreve as atitudes, a gente se encontra na próxima lição para falar do medo. Gratidão.